ignorou, então, a existência aí dos outros rapazes da rachadinha, né, Thales? Como ele nem tinha citado o nome, né? Tratou como óbvio ali nossas colegas que trouxeram, então, o nome de Janones. E ele falando, então, aí que Boulos passou pano pro rapaz da rachadinha. Como é que você analisa, Thales? Olha, esse negócio de rapaz da rachadinha é tirada de marqueteiro. Marqueteiro que chegou e disse, ó, vai lá e fala do rapaz da rachadinha. Eu acho que o Josias lembrou bem dos outros da rachadinha, que são especialmente os filhos do Bolsonaro. A Raquel lembrou lá na própria Sabatina, disse, olha, não foi só o Janone, tem outros aí. É verdade. Mas é verdade também que, do ponto de vista eleitoral, para o eleitorado dele, para a maioria das pessoas, as pessoas não fazem essa ligação. Especialmente os bolsonaristas não fazem essa ligação. Aliás, eles nem admitem que fizeram rachadinha. Para eles, rachadinha é só o Janone. Então, é uma jogada de marketing, de marqueteiro típica de campanha que ocorre. Tem a sua incoerência, é verdade, mas ela funciona de alguma maneira no quadro eleitoral. Outra que ele colocou ali, também se aproveitando eu acho que da própria sabatina do Boulos aqui no UOL, que ele falou que o Boulos passou o pano, né? Então ele deu lá uma estocada também no Boulos. Quer dizer, coisa de marqueteiro. Eu entendo isso daí como uma, uma jogada eleitoral, eleitoreira até, mas que funciona. Infelizmente, funciona, muito embora, como disse o Josias, não seja coerente. A gente pega ali até os bastidores também de como se prepara isso tudo, né? Um assiste ali a sabatina do outro, pega os mesmos termos e vai amarrando também tudo de certa forma. E ele falou também por lá, pessoal, sobre o 8 de janeiro, que considera que não houve uma tentativa de golpe nos ataques do 8 de janeiro. Quando foi perguntado ali, quando comentou que o ataque a Trump, isso sim foi um ataque à democracia, nossas colegas fizeram esse questionamento. Aí Vamos foi o ver. ponto fraco dele, né? Aí foi o ponto fraco dele, onde ele mais titubeou, porque não sabia responder direito. Ele pega. Exatamente. Ficou na resistência ali para responder se foi ou não, né? Vamos assistir. O 8 de janeiro, o senhor não vê como um atentado à democracia? Vamos colocar o contexto. Não, a Fabiola, pergunta é fácil. 8 de janeiro foi um atentado contra a democracia? O 8 de janeiro foi um atentado contra o patrimônio público que eu repudio. Não foi um atentado contra a democracia. O senhor não acredita numa tentativa de golpe no 8 de janeiro? Daquelas pessoas que estavam ali, eu não Ou acredito. de qualquer pessoa? Não acredito. O senhor não acredita que nós sofremos uma tentativa de golpe? Eu não posso falar pelas pessoas, Fabiola. Eu estou falando daquele caso concreto que eu repudio veementemente aquele tipo. Mas foi uma tentativa de golpe, prefeito, na sua avaliação? Daquelas o 8 de pessoas janeiro. fazerem aquela depredação? Então, foi tentativa de golpe e o Boulos ter invadido lá no dia 23 de setembro de 2015 o Ministério da Fazenda. Bom, ele que estava fazendo referência ali, Josias, a um protesto antigo do MTST, que a gente tem uma imagem do Boulos também, que ele tentou amarrar ali de certa forma para direcionar o ataque para outro lado e descredibilizando aí então o ataque do 8 de janeiro, né? Acho que o seu microfone ficou desligado, Josias. Vamos tentar aqui. Agora É sim. verdade, Natália, existe inclusive uma imagem, né, do Boulos. Era governo Dilma Rousseff, discutia-se na época, algo que, aliás, voltou à voga agora, discutia-se a necessidade de fazer um ajuste fiscal, né? E os movimentos sociais estavam, naquele momento, questionando essa necessidade, e o Boulos liderou uma marcha. Houve invasões do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, no Ministério da Fazenda em São Paulo e também em Brasília. E há até uma foto do Boulos em cima de uma bancada. E o Ricardo Nunes utiliza esta imagem, que é grudar no Boulos essa pecha de invasor de propriedades privadas. Ele usa essa imagem para contrapor um movimento social restrito no Ministério da Fazenda àquele quebra-quebra do 8 de janeiro, né? Com essa comparação, o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, ele mostra que está preso aos valores e ao sentimento democrático por grilhões de barbante. Então ele, a certa altura da entrevista, diz: olha, me filiei ao MDB logo que completei a maioridade.
e desde então permaneço no MDB, e ele tenta fazer crer que professa aqueles mesmos valores do velho MDB, um partido que se constituiu na época da ditadura, que funcionou como um partido ônibus, que, como não havia uma liberdade absoluta, não havia possibilidade de criação de partido comunista, socialista, todos se agruparam, todos os que se opunham ao regime militar se agruparam neste partido, que virou um partido ônibus, né? Depois se tornou PMDB, agora mais recentemente, depois de ser completamente avacalhado, depois da redemocratização, como um partido fisiológico, o PMDB tirou o P, voltou a ser MDB, mas nem de longe lembra aquele partido que teve importância relevantíssima na época da ditadura, né? E o Ricardo Nunes, que é um ilustre desconhecido nesse enredo que credencia o MDB da ditadura como uma resistência, ele tenta fazer crer que professa, que valoriza a democracia, mas se desdiz quando trata o 8 de janeiro como ele diz, segundo a expressão dele, é um atentado contra o patrimônio público. Então, as pessoas lá invadiram os prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo para protestar contra as cadeiras, contra as escrivaninhas. É um protesto contra, é um atentado contra o patrimônio público. Então, foram lá para atentar contra os móveis, contra o carpete, contra os retratos que estavam pendurados na parede, contra peças de arte, de decoração que foram destruídas. Não. Foram lá para atentar contra a democracia. É preciso lembrar que aqueles criminosos que invadiram as sedes dos três poderes estavam acampados na frente do quartel-general de Brasília, do Exército, durante meses, pediam a intervenção militar. Pediam que os militares interviessem na conjuntura política para evitar a posse do Lula. É desse movimento que nós estamos falando e de tudo que está por trás dele. A contestação do Bolsonaro às urnas, a incitação do próprio Bolsonaro e dos parlamentares bolsonaristas à insurreição popular, a um quebra-quebra que houve no centro da cidade de Brasília, com ônibus sendo jogados do alto de um viaduto abaixo, invasão do prédio da Polícia Federal, tentativa de explodir um caminhão de combustível nos arredores do aeroporto de Brasília. Tudo isso compõe o quadro que desagou no 8 de janeiro. Agora, o prefeito, quando diminui este movimento, diz que foi coisa de aposentados e de pessoas humildes, ambulantes, que não tinham condições, segundo ele, de dar um golpe de Estado. Ele desconsidera todo o contexto e compara este ambiente, esse movimento golpista, com a invasão de um movimento social a um prédio do Ministério da Fazenda. Ele tem todo o direito de condenar a invasão do MTST, sob a liderança do Guilherme Boulos, lá no governo Dilma Rousseff, de um prédio público. Tem toda legitimidade para condenar essa invasão. Agora, quando ele faz a comparação, equiparando um episódio ao outro, aí, como disse, ele mostra que o compromisso dele com a democracia é um compromisso de fancaria. Ele está preso ao compromisso, aos valores democráticos por grilhões de barbante, o que não é de se estranhar para um personagem que não só quis, como lutou pelo apoio do Bolsonaro nessa campanha dele à reeleição. Não, é isso.